Mateus capítulo 9, verso 35. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora sim. Estamos na série Uma Nova Aliança, e todos os versículos que antecedem o capítulo 9 de Mateus vai mostrar Jesus em sua plena atividade ministerial. Iniciamos vendo ele no Sermão do Monte, onde ele está ensinando os seus discípulos e as multidões como devem viver, o que devem fazer. E o versículo 35 agora faz um resumo de tudo isso, onde mostra Jesus em sua atividade ministerial. E enquanto Jesus fazia isso, exercia o seu ministério, Jesus estava ensinando. E essa passagem desse texto de Mateus 9:35, ele não é apenas uma passagem descritiva, mas é uma mensagem que reflete a missão de Cristo. Mas é uma mensagem também que reflete as nossas falhas como cristãos. E o versículo 35 dessa passagem, ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto e ir de encontro às pessoas que precisam de ouvir sobre o Evangelho. Esse texto, ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto e entrar no trabalho real do reino. E o trabalho real do reino é um trabalho que envolve pessoas e não um trabalho que envolve estruturas. O trabalho do reino é um trabalho que envolve cura e não condenação. O trabalho do reino é um trabalho que envolve ação e não inércia. Inércia é um movimento ou uma iniciativa que refere-se a um estado de passividade, onde a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. Então o trabalho do reino de Deus é um trabalho que envolve ação. E é isso que Jesus nos convida aqui. Se movimentar, de andar, de ir em busca das pessoas que estão perdidas. E Jesus nos convida a sair dessa zona de conforto, porque Ele fez isso. Jesus saiu ao encontro de nós não alcançamos Jesus, Jesus nos alcançou. Ele nos amou primeiro, então o que nós devemos fazer é também sair da nossa zona de conforto e ir até o encontro dessas pessoas. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Em 1 João, capítulo 4, versos 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nosso relacionamento com Jesus, ele não é baseado na nossa contrapartida, é baseado na contrapartida de Jesus, que saiu ao nosso encontro. Então o que nós devemos fazer é retribuir, agindo da mesma forma que Jesus agiu, saindo ao encontro dessas pessoas também. E na parte A do verso 35, Jesus deixa muito claro isso. O texto diz, Jesus andava por todas as cidades e povoados da região. Jesus não ficou parado dentro de um templo, esperando que as pessoas viessem até Ele. Jesus foi até as pessoas. Então a missão de Jesus aqui é clara, a missão de Jesus é uma missão de movimento. Só que hoje a maioria das igrejas estão estáticas, esperando que o mundo venha até elas, sendo que Jesus nos incentiva a ir até essas pessoas. Nós não devemos ficar parados aqui, apenas cantando, tocando, mas devemos sair ao encontro dessas pessoas. E o nosso papel como cristão, ele não pode se limitar apenas ao culto de domingo. Nosso papel como cristão não pode se limitar apenas a tocar teclado, a tocar violão, a ir lá atrás com as crianças. Não pode se limitar a isso. Nosso papel como cristão tem que ser na segunda-feira. Porque é na segunda-feira que o verdadeiro reino de Deus acontece. Na segunda-feira, lá no seu trabalho, é onde que o verdadeiro reino acontece. É quando nós vamos de encontro com as pessoas. O verdadeiro reino de Deus só acontece quando você está na sua escola. O verdadeiro reino de Deus acontece quando você está na sua faculdade, quando você está no seu cotidiano, lá na sua casa.
É essa hora que o verdadeiro reino de Deus acontece. Então é isso que nós devemos estar atento. Sabe por quê? Porque você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Tem pessoas que nunca vai ler uma Bíblia, tem pessoas que nunca vai ouvir um sermão, nunca vai entrar por uma igreja. Então, a opinião que ela forma sobre Jesus é baseada na sua vida. A opinião que essa pessoa toma para conhecer Jesus é baseado no que você fala, é baseado no seu comportamento, é baseado nas suas falas, é baseado nos seus assuntos, é baseado na forma que você veste, na forma que você anda. Então, por isso nós temos que estar atento a esse chamado. Por quê? Porque você é a única Bíblia que alguém vai ler. E em 2 Coríntios fala sobre isso, capítulo 3, verso 2 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês mostram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Você é uma carta de Jesus. O Evangelho de Jesus é pregado quando você vai. O Evangelho de Jesus é pregado na forma que você anda. Então Jesus nos deu esse exemplo de sair da zona de conforto e mover em direção a essas pessoas. E Ele nos deixou também um direcionamento em Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso trabalho, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa casa e nos mover em direção às pessoas. Não ficar só aqui dentro da igreja, só se limitando a tocar, a levantar nossas mãos, mas sim, indo de encontro a essas pessoas. E o ir de encontro é ir lá no seu trabalho, que você prega o Evangelho, na sua escola. E na continuação do versículo, diz assim, na parte B: ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, e curando todo tipo de enfermidade e doença. Então, enquanto Jesus ia, Jesus pregava. Então, enquanto você vai para o seu trabalho, prega o Evangelho. Enquanto você vai para a sua escola, prega o Evangelho. Enquanto você vai de encontro a essas pessoas, anuncia as boas novas. Porque é isso que nós devemos carregar. A principal mensagem que nós devemos carregar é a mensagem do reino de Deus. O texto diz que Jesus pregava, Jesus curava, mas a principal mensagem que ele carregava era o Evangelho. Então a principal mensagem que você deve carregar é sobre o Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, diz que Jesus iniciou o seu ministério dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A principal mensagem que nós devemos carregar era sobre o reino. E essa foi a essência do chamado de Jesus, o Evangelho. Jesus curava, transformava, mas tudo isso era apenas um sinal, porque a principal mensagem era o Evangelho. Porque o Evangelho é o que traz a cura espiritual. Jesus não curava só fisicamente, Jesus curava espiritualmente, porque só o Evangelho que traz isso. Então o Evangelho, além de trazer uma cura física, ele traz uma cura espiritual, que é o mais importante. Em Lucas capítulo 5, verso 18, vemos um exemplo disso, diz: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram a parte do teto e em seguida baixaram o paralítico na maca até a multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Jesus podia muito bem dizer: levanta e anda. Mas antes, Jesus pregou o Evangelho, que era a mensagem principal. Às vezes aquele homem precisava de uma cura espiritual, mas depois que transcendeu na cura física. Porque no verso 23 diz assim, o que é mais fácil fazer? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e anda. Antes de ver a cura física, tem uma cura espiritual. Por isso que a principal mensagem que nós devemos levar era o Evangelho, porque é ele que traz essa cura. É só essa mensagem que traz essa cura. Então, antes de nós falar, levante e anda, algo do tipo, nós devemos falar sobre o Evangelho, porque é ele que traz a cura espiritual. E a gente foi ungido para isso, a gente foi ungido para anunciar as boas novas.
Isaías profetiza, no capítulo 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Jesus estava cumprindo essa profecia quando ele saiu em busca dos que estão perdidos. Então Jesus foi ungido e ele nos ungiu para pregar o evangelho. E a cura que Jesus fala aqui é apenas como um sinal, mas a cura principal é o evangelho que traz, que é a cura espiritual. Porque o mundo está sedento e a gente tem que estar atento ao nosso redor. E em Lucas capítulo 4, verso 42 diz: logo cedo da manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte. E quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: precisa anunciar as boas novas do reino também em outras cidades, porque para isso que foi enviado. Nós somos enviados para isso, para anunciar o evangelho. Só que às vezes a gente finge que não é conosco. Às vezes a gente finge que esse chamado não é nosso, que essa responsabilidade não é nossa. E é simplesmente porque nós não temos compaixão. Às vezes a gente tem um descaso com as multidões que estão lá fora, porque o nosso ego, o nosso preconceito e a nossa cisma de achar que somos melhor do que as outras pessoas nos impede de ir pregar as boas novas do evangelho. Mas no verso 36, Jesus diz ao contrário. No verso 36 do capítulo 9 diz: ao ver a multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus deixou bem claro o porquê ele teve compaixão. Porque elas estavam aflitas e desamparadas. Então é essa compaixão que nós temos que carregar, e por isso nós temos que sair de encontro, para ter essa compaixão que Jesus teve. Jesus declarou que o amor ao próximo é fundamental para cumprir o reino. Em Mateus capítulo 22, verso 37 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Para a gente cumprir o verdadeiro reino e para pregar o evangelho, nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos de amar acima de tudo. Só que nós sabemos que isso é uma prática que é muito difícil de ser aplicada. O amor ao próximo, a compaixão ao próximo é muito difícil, porque a gente tem um ego, a gente tem um preconceito, a gente tem tudo que impede para a gente não amar o próximo, não ter compaixão. Mas Jesus nos convida a ter compaixão. Jesus nos convida a, pelo menos por um momento, olhar as pessoas como ele viu, a ter compaixão que ele teve. E a compaixão de Jesus não era uma compaixão superficial, porque Jesus via a alma das pessoas e não os pecados dela. Jesus vê a alma e não vê as falhas. Jesus vê o comportamento por trás das atitudes. Então, Jesus vê a necessidade que a pessoa tem. Jesus não vê só as falhas limitadas, Jesus vê o potencial que a pessoa tem. Jesus vê o que a pessoa é e o que a pessoa pode se tornar para ir para o reino. Foi como Paulo. Paulo, antes de se converter, ele era o perseguidor dos cristãos. Então, quando teve um encontro, às vezes muita pessoa olhou para Paulo e falou: não, esse nunca vai ser encontrado. Esse aí, para ser cristão, nunca vai ser. E o que Jesus fez? Teve um encontro com ele. Então, é isso que nós devemos ter, essa compaixão. Porque Jesus vê o potencial e não o que a pessoa é, só porque o que a pessoa fez. Em Lucas, porque Jesus não vê essa necessidade. E às vezes às vezes a gente vê uma pessoa com um comportamento ruim, um comportamento terrível, e a gente quer pré-julgar ela, falando que ela nunca pode ser encontrada, falando que essa pessoa não merece ser encontrada por Jesus, sendo que Jesus que deve fazer isso. E ele tem compaixão, ele não olha com os nossos olhos. Porque agora imagina se Jesus fizesse a mesma coisa conosco. Se você olhar o seu passado, onde você estava, você acha que merecia ter a compaixão que Jesus teve com você? Se a gente olhar o nosso passado, onde Jesus nos tirou, Jesus teve a compaixão conosco.
Se não fosse Ele, se Ele agisse às vezes da mesma forma que a gente age às vezes, nós não estaríamos aqui hoje. E ai de nós, se Jesus não tivesse compaixão de nós. Ai de nós, Jesus não tivesse ido ao nosso encontro, se Ele não tivesse nos amado, nos tirado de onde que Ele nos tirou. E a gente é convidado a agir da mesma forma que Jesus agiu, tendo compaixão, sendo que a gente foi alcançado por esse mesmo amor, então a gente deve exercer esse mesmo amor. Porque se a gente foi muito perdoado, a gente tem que amar. Em Lucas capítulo 7, verso 47 diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Você foi muito perdoado, Jesus te tirou lá do lamaçal do pecado, Jesus tirou lá do seu passado, te trouxe aqui, Ele te perdoou. Então o que nós devemos fazer quando nós somos muito perdoados? Nós devemos amar. Em Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus não tivesse tido compaixão de nós, onde nós estaremos hoje? Se não fosse a compaixão de Jesus, o que nós estaremos fazendo hoje? Só que a gente é chamado para agir com essa mesma graça, com esse mesmo amor, com o próximo. Às vezes a gente não faz, porque o nosso ego, o nosso preconceito nos impede de fazer isso. Só que Jesus, Ele nos trouxe aqui para liberar essa palavra, que nós devemos amar e ter compaixão. Porque às vezes a gente tenta ver como Jesus vê e julgar a pessoa como Jesus julgaria, sendo que a gente consegue ver apenas o comportamento, a gente consegue ver apenas o micro, só o que está na nossa frente. Jesus vê o macro, Jesus vê além. Então não cabe a nós, a nossa obrigação, nosso trabalho como cristão é apenas ir, pregar e amar. Simples. Porque Jesus, Ele vê além do pecado, Jesus vê a alma. Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então não vem por nós, vem por Ele. Não é por nós que as pessoas são salvas, é por Ele. A gente é apenas ferramentas para que essas pessoas possam chegar até Jesus. E na parte B, do versículo 36, mostra por que Jesus teve essa compaixão. Porque eles estavam aflitas e desamparadas como uma ovelha sem pastor. O exemplo que Jesus usa para falar como a multidão estava, ou para falar como que o mundo está hoje, é como ovelha sem pastor. E quando a ovelha fica sem pastor, a ovelha fica vulnerável, trazendo mais para o literal. Eu vou trazer aqui 3 características de uma ovelha sem pastor. A primeira característica é a visão limitada. As ovelhas, elas têm visão curta, e elas são míopes. E elas não conseguem enxergar além do que está só na frente delas. Isso tende a fazer com que elas andem em direções erradas e caem em precipício. E às vezes até comam frutas ou algo que vai fazer ela mal. Então quando nós estamos longe do nosso pastor, nós temos nossa visão limitada. Nós não conseguimos enxergar além do nosso problema. Nós não conseguimos enxergar além do nosso pecado. Mas Jesus como nosso bom pastor, Ele é a luz que nós precisamos para iluminar o nosso caminho. Em João, capítulo 8, verso 12, diz: falando Jesus novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, Ele é o bom pastor, e Ele nos guia, e Ele é a luz do nosso caminho, a qual nós devemos seguir. E a segunda característica é a necessidade de alimentação. A ovelha por si só, ela não consegue encontrar o seu alimento. Elas dependem 100% do pastor para que leve ela até o pasto para fazer uma boa alimentação. E nós não somos diferentes quando nós estamos sem Jesus. Nós não conseguimos encontrar um alimento que vai nos sustentar. Isso nos faz com que a gente procure alimentos que não vão suprir a nossa necessidade. Por isso que a gente anda sempre sedento e faminto, correndo atrás de coisas que não vão nos preencher, sendo que o único que nos preenche é Jesus. Jesus era o bom pastor que nos guia até o alimento saudável. Em Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas.
Só Jesus que pode nos guiar para um alimento saudável. E além de nos guiar para o alimento saudável, Jesus diz que Ele é o próprio alimento. Em João capítulo 6, verso 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Além de Jesus nos guiar para esse alimento, Jesus é o próprio alimento. Então Ele é o nosso pastor em qual nós devemos confiar. E a terceira característica de uma ovelha sem pastor é que elas estão vulneráveis. Além de ter uma visão limitada e não saber para onde está indo, e não saber o que vai se alimentar, porque ela não sabe procurar o próprio alimento, elas ficam vulneráveis. As ovelhas ficam vulneráveis aos predadores. E com a gente não é diferente. Quando estamos sem o nosso pastor, nós ficamos vulneráveis às coisas do mundo. Nós ficamos vulneráveis aos pecados do mundo. Mas só Jesus pode nos proteger, porque Ele é a rocha inabalável. E quando nós estamos com Jesus, nós estamos seguros. Em Salmos capítulo 18 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Jesus que nos protege. Então Jesus teve essa compaixão com as pessoas, porque Ele sabia o porquê elas estavam assim. Elas eram como ovelhas sem pastor. Então quando Jesus viu isso, Ele falou: realmente precisa. Jesus teve essa compaixão, porque elas estavam cegas, estavam vulneráveis. E o texto em Ezequiel diz assim, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não tratam as feridas. Foi essa cena que Jesus se deparou quando vê as multidões. Elas não estavam sendo cuidadas, elas não tinham um pastor, mas Jesus veio e Jesus é o nosso bom pastor. Em João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em Isaías capítulo 40, ele profetiza: como pastor, ele cuida dos seus rebanhos. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías profetiza a ternura de Jesus como bom pastor. Então Jesus não é só um bom pastor, Jesus está aqui como exemplo que a gente deve seguir em compaixão e cuidado. Ele nos convida a agir da forma que Ele agiu, de ter compaixão. Porque Jesus, Ele foi até a multidão, Ele curou, Ele pregou, Ele libertou. E enquanto Jesus fazia tudo isso, às vezes os discípulos estavam parados e apenas observando e aprendendo. Os discípulos estavam parados, observando, alguns faziam algumas outras coisas, mas no principal, no literal, eles estavam apenas parados, olhando, enquanto Jesus exercia. E no verso 37, Jesus vira para eles e diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui Jesus é como se fosse um desafio que Ele direciona para a gente. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo... Aqui, na verdade, a gente vê dois cenários. O primeiro cenário, de quem não está fazendo nada. E Jesus fala: olha, eu estou fazendo muito trabalho, tem muito trabalho para ser feito, mas tem pouco trabalhador. E o segundo é, quando a gente está fazendo e acha que a gente está fazendo demais. Aí Jesus vira e fala a mesma coisa: ainda tem muito trabalho a ser feito. E Jesus, ele usa essa metáfora agrícola apenas para ilustrar a vastidão do trabalho e a urgência do que tem que ser feito. Por isso que no verso 37 ele diz: tem muito trabalho, mas tem poucos trabalhadores. E a colheita que Jesus diz aqui são almas que estão prontas para ser alcançadas para o Evangelho. Então tem muitas almas para ser alcançadas, mas está faltando pessoas para ir. E Jesus aqui nos confronta com uma realidade que às vezes é muito difícil de engolir. Há muito trabalho para ser feito. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo demais quando eu toco o teclado, quando nós pegamos o microfone, mas ainda tem muito trabalho para ser feito. E Jesus está dizendo que ainda está faltando trabalhadores. Em Romanos capítulo 10, verso 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas.
Jesus está dizendo que nós devemos ir e pregar. Porque os frutos eles já estão prontos. Então Jesus ele nos convida a sair da nossa zona de conforto e colher o que ele já plantou. Só que a gente prefere, é mais confortável ficar aqui, dentro da igreja, é mais fácil ficar aqui com o microfone na mão e só louvar. É mais fácil ficar aqui e só tocar na nossa zona de conforto, sem precisar de ir, sem precisar de demonstrar lá fora quem eu sou aqui dentro. Por isso que eu disse que nós devemos, que nosso papel tem que ser além do domingo, então tem que ser além do que nós somos aqui. Tem que ser lá na segunda-feira, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Então é isso que Jesus fala. Tem muito trabalho para ser feito. Então é o que nós devemos fazer. Sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro dessas pessoas. É parar de ficar só aqui dentro, só com o microfone na mão, mostrando uma pessoa que é aqui, e chega lá fora a gente é diferente. Chega no nosso trabalho, nossos assuntos são diferentes. Chega na escola, o jeito que a gente conversa é diferente. Nós como cristãos, nós como fomos salvos por Jesus, devemos pregar o evangelho através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso andar. Então é isso que Jesus fala. Tem muito trabalho para ser feito, nós devemos colher esse fruto e ir ao encontro dele. Só que às vezes a gente negligencia isso, falando que às vezes não é nossa obrigação fazer. Às vezes falando que não é nosso papel, eu já canto, então eu não preciso de demonstrar isso lá fora, que eu já faço o suficiente. Eu já ministro aqui, então eu já não preciso fazer isso, porque não é suficiente. Mas nós devemos anunciar o evangelho. Porque às vezes a gente pensa que não vamos fazer porque o nosso chamado não é cantar, o nosso chamado não é pregar, ou eu já prego, eu já faço, sendo que o nosso principal chamado é anunciar o evangelho. O principal chamado que Jesus fez para nós foi anunciar o evangelho. Porque os trabalhadores que Jesus está mencionando aqui, ele não são teólogos, não são pastores de púlpito, não são cantores, não são líderes de criança, não são líderes de adolescentes, não são nada. São pessoas comuns que estão dispostas a trabalhar em favor do amor de Jesus. Então não pense que só porque você não tem um papel ativo na igreja, que não é sua responsabilidade de demonstrar isso lá fora, mas o nosso principal chamado é pregar o evangelho. Nosso principal chamado não é cantar, nosso principal chamado não é ministrar, nosso principal chamado não é só ficar aqui, nosso principal chamado é anunciar o evangelho. Em Mateus 10, capítulo 7 diz: por onde forem, preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo. Jesus te chamou para algo maior. Jesus te chamou para anunciar a palavra dele, para anunciar o evangelho dele. Isso a gente tem que ficar feliz por isso, porque Jesus precisa, aqui está demonstrando que Jesus precisa de nós. Jesus precisa de nós para esse grande trabalho da colheita. Jesus precisa que você vá até a sua casa e pregue o evangelho. Jesus precisa que você vá até a sua faculdade e pregue o evangelho. Jesus precisa que você vá até o seu trabalho e pregue o evangelho. Jesus precisa que você vá até os seus parentes distantes, principalmente agora na festa de final de ano. Aproveita, vá lá e prega o evangelho. Mas não é pregar o evangelho só com uma Bíblia na mão, ou só pegar um violão para cantar, é pregar o evangelho com suas atitudes, pregar o evangelho com o seu comportamento, pregar o evangelho com suas falas, que é isso que Jesus nos chamou, que é o principal chamado, pregar o evangelho. Mas nós temos que estar dispostos a esse trabalho, porque isso aqui é um trabalho imediato. Por isso que Jesus usa a colheita para ilustrar a forma desse trabalho, porque quando você está usar o termo aqui, quando a gente está na roça e fala sobre trabalho, é sempre muito trabalho e tem que ser na hora. Jesus usa a colheita como exemplo, por quê? Porque se o dono da fazenda tem um milharal e tem a data certa para colher, se passar da data de colher, eles deixarem para depois, a colheita toda se perde, os frutos se perdem. Se a gente vê uma manga agora no pé de manga e fala, não, semana que vem eu volto para buscar ela, marca ela. Quando você voltar, ela não vai estar lá, ou já vai estar toda podre. Então por isso que Jesus usa esse senso de urgência, como a colheita já está pronta. O trabalho é muito, mas poucos são os trabalhadores. E em João capítulo 4, verso 34, ilustra isso. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. A colheita de Jesus, ela não pode esperar. A colheita de Jesus, esse trabalho de Jesus, é o trabalho urgente. Sabe por quê? Porque se a gente deixa esse trabalho para depois, os frutos, eles se perdem. Jesus diz, os frutos já estão prontos. Agora, se a gente for parar para pensar, e às vezes, quantos frutos já se perderam por causa da nossa negligência de não pregar o Evangelho? Que não estou dizendo que eles se perderam para sempre, que Jesus não vai alcançar eles, mas o seu trabalho não foi feito. Você não colheu no tempo certo. Que as pessoas no seu trabalho já estão prontas para ser alcançadas pelo Evangelho. Os seus colegas de escola já estão prontos para ser alcançados pelo Evangelho. Os seus parentes já estão prontos para ser alcançados pelo Evangelho, mas está faltando trabalhador. Então a gente não pode negligenciar essa responsabilidade, esse trabalho e atender esse chamado de Jesus que é urgente. Só que às vezes a gente pensa que às vezes a gente não deve fazer isso. Mas em Tiago, capítulo 2, verso 14, diz assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, que por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Jesus mostra que a nossa fé, se não for acompanhada por ações, não adianta nada. Então se você fala que só acredita, mas no seu trabalho não demonstra, não adianta nada. Você falar que só acredita em Jesus, sou cristão, mas chegar na sua escola, seu comportamento condiz totalmente ao contrário, nada adianta. Então aqui Jesus está mostrando que o Evangelho não é só sobre acreditar, é sobre agir. O Evangelho não é só sobre acreditar, é sobre ação, é sobre a gente pôr em prática o que nós aprendemos. E o chamado de Jesus o chamado que Jesus tem para a gente é sobre ação. E o texto de Mateus 9,35, ele demonstra 2 tipos de ações. A primeira ação foi que a gente acabou de ver, que é uma ação de agir. E a segunda ação é a oração. No versículo 38 diz assim: peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores. No versículo 38 ele deixa bem claro que o reino de Deus ele envolve 2 ações: ir e orar. Mas por que nós devemos orar? Porque a colheita ela não é nossa, a colheita é de Deus. A fazenda não é nossa, a fazenda é de Deus. Os frutos não são nossos, os frutos são de Deus. Então, isso aqui não é só sobre as nossas forças, o que nós podemos fazer, como nós tocamos bonito e pessoas vão ser alcançadas, como nós ministramos bonito e pessoas vão ser alcançadas, mas é sobre a nossa dependência de Deus e sobre a nossa disponibilidade de se colocar a serviço do chamado que Jesus tem para nós. Em João capítulo 15, verso 5 diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, o microfone ele é vazio, não adianta nada. Sem Jesus, o instrumento não vale nada. Sem Jesus não podemos fazer nada, então não é por nós, é por Jesus. Então antes da gente ir, a gente deve orar. Porque o nosso primeiro passo que temos que fazer é orar. E a oração que Jesus nos ensina aqui não é uma oração passiva, só falando, ó Deus, me abençoe. Não, a oração que Jesus mostra aqui é uma oração que a gente faz, e quando a gente faz essa oração, a gente se coloca como parte da resposta dessa oração. Então a oração que Jesus ensina aqui não é simplesmente pedir algo a Deus, mas é sim nos colocar como ferramenta para fazer a obra. E Neemias, capítulo 1, verso 11, fala assim, ó: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos servos que desejam temer o seu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. E no capítulo 2, do verso 5 do livro de Neemias diz:
E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir até a cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias, ele era o copeiro do rei da Babilônia, e ele recebe uma notícia que os muros de Jerusalém estão sendo destruídos. Então, automaticamente, quando Neemias recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz é orar. Quando ele ora, ele pede perdão pelos pecados do povo, ele pede que Deus reconstrua os muros. Só que o que a gente vê no capítulo 2, do verso 5, Neemias indo até o rei vê Neemias e diz, o rosto de Neemias estava triste. O rei pergunta por quê, ele fala: a cidade dos meus pais está sendo destruída, deixa que eu vá lá. E o rei ajudou e deixou que ele vá. Então Neemias mostra que ele não só orou, mas ele foi parte da resposta da oração. Neemias não só orou pedindo que Deus faça alguma coisa, Neemias foi parte da oração para ir reconstruir o muro. Então Neemias se colocou à disposição de Deus para fazer o que ele tinha pedido. Então isso que nós devemos fazer, nos colocar à disposição de Deus para ser ferramentas da oração que a gente faz. Então a verdadeira oração que a gente tem que fazer é uma oração que nos coloca no caminho do serviço. Então é alinhar a nossa oração com o coração de Deus. E quando pedimos ao Senhor da colheita que envie trabalhadores, a resposta que nós devemos dar a essa oração também é: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou também disposto a ir. Envie trabalhadores, mas também me envia, porque eu quero fazer. Então a verdadeira oração é aquela oração que nos coloca no caminho do serviço de Deus. É quando a gente alinha o nosso sonho com a vontade de Deus. Em Isaías, capítulo 6, verso 8, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta que nós devemos dar a Deus. Senhor, eis-me aqui, me envia. Essa é a resposta que nós devemos fazer, que nós devemos falar nas nossas orações: Senhor, envia-me a mim. Só que hoje, muitas das nossas orações, elas são limitadas apenas ao nosso bel prazer. A gente pede só: Senhor, me abençoa, Senhor, me dê um carro, Senhor, me dê uma casa, Senhor, me ajude nessa promoção, Senhor, aumenta meu salário, Senhor, me ajude a abrir uma empresa. Só que essa oração, ela está alinhada com o coração de Deus? Essa oração está realmente alinhada com o seu principal chamado, que é anunciar o Evangelho? Nós não devemos limitar as nossas orações apenas a esses confortos. Por isso que às vezes a gente não tem algumas orações respondidas, porque a gente não sabe pedir. Em Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim, quando pede, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O Evangelho de Jesus faz a gente enxergar além de nós mesmos. O Evangelho de Jesus faz a gente enxergar além das nossas próprias necessidades. Quando você falar: Deus, me dê um carro, mas você está disposto a colocar esse carro na obra para ir buscar as pessoas que precisam? O seu carro está disponível se alguém precisar de um hospital à noite? Então o seu sonho, ele tem que ser alinhado com o coração de Deus. O seu sonho tem que estar alinhado ao seu verdadeiro chamado, que é pregar o Evangelho. Só que às vezes tudo que você fizer, tudo que você orar, tem que estar alinhado com o seu principal chamado, que é anunciar o Evangelho. E nossas orações, elas devem refletir isso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz: antes de tudo, recomendo que faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então não é só nós devemos fazer intercessão a todas as pessoas. Porque o Evangelho, ele não é uma teoria, o Evangelho de Jesus é uma prática. Jesus, ele não está interessado em quantidade de pessoas, Jesus não está interessado em quantas pessoas vão lotar a igreja. A preocupação de Jesus é que ele quer ver vidas transformadas e corações quebrantados. Porque a colheita que ele menciona não é um número de pessoas, a colheita que ele menciona são vidas que estão preparadas para ouvir o Evangelho. Só que a gente vê muitas igrejas que estão focadas em métricas de sucesso, em número de membros, arrecadação financeira, qual missão que eles fez, em qual área, aonde que eles fizeram.
Mas o sucesso do reino de Deus, ele não é medido por isso. O sucesso do reino de Deus é medido por quantas vidas nós tocamos. O sucesso do reino de Deus é medido em quantos corações nós alcançamos. O sucesso do reino de Deus é medido por quantas lágrimas nós enxugamos. O sucesso do reino de Deus é em quantas dores nós compartilhamos. Em Mateus capítulo 25, verso 35 diz assim, ó: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Esse é o verdadeiro trabalho que Jesus nos chama. É quando alguém precisar de um alimento, a gente está à disposição. É de quando alguém chegar precisando de um alimento, às vezes não é só um alimento físico, mas também um alimento espiritual. Que essas pessoas vão até você porque elas veem Jesus através de você. Então quando alguém te pede um conselho, não é só porque você é um cara gente boa. É que você é um cristão. Então o conselho que ele quer, na verdade, é um conselho que Jesus está dando para ele, que é através da sua vida. Então nós devemos estar atentos aí. Quando alguém tiver fome, a gente tem que dar o de comer. Quando alguém for estrangeiro, a gente tem que acolher e não expulsar. Porque esse é o verdadeiro trabalho que Jesus nos chama. E se as nossas orações for apenas sobre nós, nada adianta. O reino de Deus não está sendo pregado. E Jesus nos chama a orar para que nossas vidas estejam alinhadas com o propósito dele. Jesus nos convida a orar para que nosso coração vai de encontro ao serviço, à vontade dele. Que nossa oração seja de encontro ao nosso verdadeiro chamado, que é pregar o evangelho. E o que nós podemos aprender com essas questões, que Jesus ele nos ensina que o trabalho do reino de Deus ele exige compaixão, exige movimento, exige urgência, existe uma dependência total em Deus. Isso aqui não é apenas um convite para observar o chamado, mas sim está alinhado com o coração de Deus. Então Jesus nos mostra que o significado de viver no reino não é apenas ficar aqui, mas sim enxergar as multidões como ele enxergou, com compaixão. É anunciar a verdade com um propósito e estar disposto a trabalhar com urgência no trabalho da seara que ele nos mostrou. Então nós não temos tempo mais para ficar procrastinando e deixarmos tudo para depois. A gente não tem tempo de ficar procrastinar e ficar só na nossa zona de conforto. Nós devemos nos movimentar e ir até encontro a Jesus. Então uma das primeiras coisas que Jesus nos ensina é que nós devemos ter um movimento além dessas paredes, além do culto de domingo. Porque Jesus ele não ficava dentro de um templo apenas esperando. Jesus ia até o encontro dessas pessoas, então nós também devemos ir até o encontro dessas pessoas. Em Mateus 9,35 ele nos relata que Jesus andava por todas as cidades. Então nós devemos andar em encontro dessas pessoas que precisam de ouvir. Em Mateus 28:19 diz assim, ó: portanto, ide fazer discípulo em todas as nações. A gente é enviado como discípulo para fazer novos discípulos. Então isso nós devemos anunciar, que o reino de Deus está próximo. Em Jeremias capítulo 1, verso 17 diz: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então Deus nos envia com um propósito. Nós não devemos ficar com medo de não ter as palavras certas, porque quem vai falar através de você é Jesus. Quem vai te usar através dele é Jesus. E em Lucas capítulo 19, verso 10, diz assim, ó: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, assim como Jesus veio salvar e buscar os perdidos, nós devemos ir até o encontro para ser exemplo de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Nós somos testemunha de Jesus. Nós somos uma carta aberta de Cristo. Então, é isso que nós devemos. Jesus nos ensina isso, Jesus nos mostra isso. É por isso que nós devemos ir, que nós devemos anunciar. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que a gente devemos priorizar o Evangelho. Então, Jesus pregou as boas novas do reino. Antes de cura, teve o Evangelho, que era a cura espiritual. Então, o que nós devemos frisar, a principal coisa que nós devemos fazer é anunciar o Evangelho como mensagem principal.
Em Lucas capítulo 4, verso 43 diz: precisa anunciar as boas novas do reino, pois para isso que fui enviado. Você foi enviado para anunciar as boas novas do reino. Em Isaías capítulo 61 diz assim, o Senhor me ungiu para levar as boas novas. Você foi ungido para levar as boas novas, então por isso você tem que pregar o evangelho. Em Romanos capítulo 1, verso 16 diz: não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Nós devemos anunciar o evangelho, porque é só assim que as pessoas são alcançadas, só assim que as pessoas são salvas. Em João capítulo 6, verso 35 diz: eu sou um pão da vida, e quem vem a mim nunca terá fome. Nós devemos apontar as pessoas para Jesus, porque Ele é o alimento que elas estão procurando. Nós devemos apontar para Jesus e falar sobre Jesus, porque esse alimento que as pessoas estão buscando. Tem pessoas na balada, tem pessoas em algumas festas que bebem, fumam, procurando um alimento. Mas Jesus que é o alimento, nós como cristãos, devemos direcionar as pessoas até Jesus, o que é o alimento que vai saciar elas. Em Mateus capítulo 4, verso 17 diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem principal que nós devemos carregar. Essa é a mensagem principal do evangelho que Jesus nos convida a carregar e a anunciar. E a terceira coisa que a gente aprende com esse texto é enxergar a multidão como Jesus enxergou. É enxergar a multidão com compaixão. Nós devemos enxergar as pessoas com compaixão. Que Jesus viu além do erro das pessoas, Ele viu a alma. Então a gente é convidado a enxergar as pessoas como Jesus enxergou. E em Mateus capítulo 9, verso 36, no texto que a gente leu, diz que Jesus teve compaixão porque estavam aflitas e desamparadas. Então nós devemos olhar as pessoas como aflitas e desamparadas. E devemos ter compaixão para anunciar o verdadeiro evangelho. Em Êxodo, capítulo 34, verso 6, diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. A compaixão de Deus, ela é grande e ela deve ser o modelo da nossa compaixão, deve ser o nosso modelo. Em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, Deus prova o seu amor por nós, Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. A gente é chamado para agir com essa graça, a gente foi perdoado, então nós devemos perdoar. A gente ama, Jesus nos amou, então nós devemos amar. Então esse é o principal chamado que nós devemos exercer. Em Lucas capítulo 10, verso 33 diz: mas um samaritano, movido de compaixão, moveu-se dele e cuidou suas feridas. A compaixão verdadeira nos leva a uma prática. Então quando nós amamos de verdade, a gente pratica esse amor. A gente só pode praticar esse amor se a gente ter a mesma compaixão que Jesus teve. Em Provérbios, capítulo 31, verso 8 diz: defenda os direitos dos pobres e necessitados. A gente não pode ignorar o nosso papel em deixar de pregar. A gente não pode ignorar o nosso papel em deixar de ir. A gente deve amar e a gente deve ir como Jesus foi. E a quarta coisa que nós aprendemos com Jesus é que a gente deve seguir o exemplo dele como bom pastor. Jesus é o bom pastor para as ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor e ele nos guia a ter uma alimentação saudável, a ter uma boa visão e nos livra do perigo. Então Jesus é o bom pastor e é o nosso exemplo que nós devemos seguir. Em João capítulo 10, verso 11 diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida às suas ovelhas. Assim como Jesus nos entregou por nós devemos também entregar nossa vida. Nós devemos entregar nossa vida para Jesus para que pessoas sejam alcançadas. Em Isaías capítulo 53, verso 6 diz: todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus carregou o nosso pecado para se conciliar e entregou como sacrifício, porque ele é o nosso bom pastor. Então esse é o exemplo que nós devemos seguir, de ter compaixão com as pessoas e também de cuidar. Em João capítulo 10, verso 27 diz: as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A gente deve considerar a voz de Jesus como primordial e deve seguir a liderança dele. Então é por isso que nós devemos segui-lo como um bom pastor. Em João capítulo 10, verso 28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Assim como Jesus oferece essa segurança eterna, então nada pode nos separar do amor de Jesus.
Em Hebreus capítulo 13, verso 20, diz assim, que o Deus da paz, que trouxe de volta dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazer a vontade dele. Então Jesus nos protege, nos aperfeiçoa a fazer a vontade dele. Então é por isso que nós devemos seguir e fazer a vontade dele, que é anunciar o evangelho. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 25 diz: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Jesus não desiste de nós. Então por isso nós não devemos desistir das pessoas, porque ele nos restaura e nos guia para pregar o evangelho. Em Ezequiel capítulo 34, verso 15 diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. A palavra do soberano Senhor: procurarei as perdidas e as trarei de volta, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Então o coração de Jesus, o coração do nosso, como o nosso bom pastor, é ir de encontro às pessoas, restaurar os corações. Então esse é o nosso papel, devemos sair de encontro a essas pessoas como Jesus fez. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 4 diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa de glória. Devemos viver como fidelidades, sabendo que a recompensa que nós temos é eterna. Então nós devemos colher os frutos de Jesus. Por quê? Porque não fomos nós que plantamos, foi Ele que plantou. Então às vezes a gente só está colhendo o que Ele fez. E quando a gente colher, a gente vai receber uma coroa de glória. A quinta coisa que nós aprendemos é que a gente deve trabalhar com urgência. A colheita é grande, mas tem pouco trabalhador. A colheita é grande, mas tem que ser para já. Então Jesus nos convida a agir com essa urgência. Em João capítulo 4, verso 35 diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A nossa ação deve ser para já, a nossa ação deve ser agora. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 6 diz assim, semeie de manhã e não descanse a sua mão à tarde. Nós devemos agir para já. Então não é só tocar, não é só cantar, é ir de encontro a essas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Em Mateus capítulo 10, verso 7 diz: por onde primeiro preguem o reino dos céus. Essa mensagem que nós devemos carregar, e por isso nós temos que fazer isso. Em Efésios capítulo 5, verso 16 diz assim, aproveite ao máximo as suas oportunidades. Então nós devemos valorizar cada detalhe, em cada momento, e enxergar o nosso cotidiano como campo missionário. Então a colheita já está pronta, nós devemos apenas pregar. Então não olhar para a sua escola e falar: não, depois eu prego para essa pessoa. Não, a pregação tem que ser hoje. Não, depois eu falo com essa pessoa. Não, mas a fala tem que ser hoje, porque a colheita já está pronta. Jesus está dizendo aqui, a colheita já está pronta, está faltando um trabalhador. Em Hebreus capítulo 3, verso 15 diz: por isso é que se diz: se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Nós devemos estar com o nosso coração aberto para estar atento a esse trabalho. Então não podemos endurecer o nosso coração achando que não é nossa responsabilidade. Nós devemos estar com o coração aberto para ouvir o chamado de Jesus, que é o chamado de anunciar o evangelho. A sexta coisa que a gente deve aprender é orar e depender de Deus. Então Jesus nos ensina que o trabalho da colheita não é nosso, é um trabalho de Deus. E nosso papel aqui é apenas como trabalhadores, é apenas como ferramenta. Mas o nosso principal trabalho é orar. Nosso principal trabalho é orar e depois ir. Em Mateus capítulo 9, verso 38, destaca: ore ao Senhor da colheita. Primeiro ponto que nós devemos fazer é orar. E em Neemias capítulo 1, verso 11 diz: esteja atento às suas orações. Neemias colocou à disposição, antes dele ir, ele orou. Antes de colocar à disposição, Neemias orou. Então nós devemos fazer isso, orar primeiro, para estar disposto a atender também a essa oração. Em João capítulo 15, verso 5 diz: sem mim a gente não pode fazer como alguma. Nós estamos dependentes de Deus. Então antes de orar a Ele, a gente não consegue fazer nada. Em Isaías capítulo 6, verso 8, é a resposta que nós devemos dar, que diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a nossa oração, a nossa súplica a Deus, além de pedir algo, nós devemos estar dispostos a ser parte disso. Então a nossa resposta que nós devemos fazer aqui hoje é: Senhor, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui. Então o versículo 35 ao 39 de Mateus capítulo 9, ele se resume à essência da missão de Jesus e resume também ao nosso chamado.
mostrando que o reino de Deus, ele é mais do que ficar apenas parado, ele é um reino de movimento. Então o reino de Deus, ele não é só sobre falar, mas é sobre agir, é sobre ter compaixão e sobre seguir com esse trabalho. O reino de Deus, ele não é só ficar aqui, é muito trabalho a ser feito, nós devemos estar dispostos a esse trabalho. Então Jesus nos convida a orar nessa noite, mas orar alinhando o nosso coração com a vontade de Deus, e orar alinhando para que Deus possa nos preparar para agir nessa grande obra. Mas o que você vai fazer com esse chamado? Sabe por quê? Porque é o que Jesus quer te dar. Jesus quer te dar apenas um trabalho. Na verdade, Jesus te deu um trabalho, que é pregar o evangelho. Jesus não quer te dar um microfone no púlpito, Jesus não quer te dar um instrumento, não, Jesus ele quer te dar trabalho. Porque Jesus ele quer te usar onde você está e como você está. Jesus quer te usar no seu trabalho. Jesus quer te usar na sua escola, então ele vai te usar da mesma forma que você está hoje. Jesus quer te usar do jeito que você está e onde você está. Só que você tem que estar atento a esse chamado. Porque o reino de Deus, ele só avança quando trabalhadores estão dispostos a seguir isso. O reino de Deus, ele só alcança quando a gente faz parte dessa colheita. E a pergunta que eu quero fazer hoje é: você está disposto a orar e a agir? Fique de pé, por favor. Você está disposto a se colocar agora como resposta da sua oração? Ao invés de apenas pedir, Senhor, abençoa, Senhor, você está disposto a pedir algo a mais para Deus? A se colocar no lugar para ser resposta dessa oração? Ore para que essa semana seja diferente, que a sua oração não seja apenas só sobre você, seja sobre o próximo. Ora, que essa semana seja diferente, que você não olhe apenas ao seu redor, você não olhe só para você, mas você olhe ao seu redor e enxergue as multidões como Jesus enxergou. Que você apenas agora ore pedindo Deus para que se te envie. Porque o reino de Deus ele só avança por meio de trabalhadores querendo dizer: eis-me aqui, Jesus.